TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Pensou em tomar café? Café Goiás, saboroso, delicioso. 3597-5520. Você que precisa de produtos e brindes personalizados, esse é o lugar. Olha só para você ver, gente. Garrafinhas, né? Tem copos, garrafas, tem xícaras, canecas, tábua para churrasco. Se você quer personalizar, se você já tem o seu produto e quer personalizar, ou se você quer adquirir um produto personalizado, é aqui na Artefatos Personalizados, viu? Aqui na Bernardo Saião, tá o endereço embaixo aí, com o telefone. Entre em contato conosco. Olha só, essa tábua personalizada, que coisa mais linda, mais uma faca show de bola e uma garra de urso, somente R$ 189,90. Essa tábua, mais a garra de urso, mais a faca, R$ 169,90. Essa frase, quando sua opinião for o Pix, eu aceito. Gente, criatividade é com a gente aqui. Olha só, para você que tem empresa, para você que quer fazer em grande quantidade, a partir de 20 peças, só R$ 39,90. Sabe qual a missão da Artefatos Personalizados? Nós fazemos do seu jeito. Se você sonha em fazer o seu programa de entrevista em formato de TV ou podcast, venha fazer parte do quadro da programação da TV NC Digital. Temos estúdios para gravação de programa de entrevistas e também podcast. Transmissão e gravação em Full HD. Entre em contato conosco e reserve o seu horário. TV NC Digital, comunicando com você. O Clube Atlético Real Águia estreou nesse sábado a Copa Amigos Pós-37. Patrocínio TV NC Digital, comunicando com você. AM Podcast, Alba Sacolas Personalizadas, 629-9635-0703. Auto Socorro Benício, serviço leve, pesado e máquinas. Telefone 0629-9325-2842. Senhoras e senhores, muito bem-vindo a mais um AM Podcast aqui pela TV NC Digital. Você já sabe, né? Toda semana é nóis. Estamos aqui com uma programação diferenciada para você, com pessoas relevantes, falando de assuntos relevantes. Afinal de contas, você é da prateleira de cima, é? Ou não é? Aliás, eu quero mandar um abraço a todos, mandar um abraço de agradecimento a todos os novos inscritos. Nosso canal deu um boom, né? A você que tem seguido aí, a você que tem comentado, a você que tem feito críticas. Eu ouvi falar que não existe crítica construtiva e nem destrutiva, existe crítica. Se ela vai me construir ou destruir, aí já é comigo, né? Mas muito obrigado, dê seu feedback aí, é isso aí. Tá, você que tem comentado lá, tem um vídeo viralizado aqui no canal, né, do pastor Albert, já chegou a mais de 100 mil visualizações e eu vejo os comentários, eu fico divertindo, né. Meu muito obrigado, gente. Você sabe que a gente faz uma programação toda aqui, além do AM Podcast, tem muitos outros podcasts aqui, para que você venha ter o melhor, não é? E aí, ó, você que não se inscreveu, tá aparecendo a tarjeta embaixo aí, viu? Ó, AM Podcast TV NC Digital. Então siga-nos em todas as plataformas digitais, beleza? É isso aí. Toda terça-feira, você já sabe, eu tô sempre trazendo pessoas pra gente bater papo. E eu tô tentando trazer esse convidado de hoje aqui, já tem um tempo. O homem é corrido, o homem é ocupado, né? Vou até ajeitar a câmera dele aqui pra enquadrar. Opa. Você vai ver dois negrinhos aqui hoje, viu? É isso aí, gente. Tô recebendo aqui o André Cirino, ele que é músico, é produtor, sem rasgação de seda, os melhores bateristas que eu conheço, viu? Eu fico de lá ouvindo o homem tocar e babando. André, seja bem-vindo ao AM Podcast. Ô, Adair, obrigado. Que prazer estar aqui com você. Depois a gente... Vai ter um ano nós depois de muito a gente combinar, uma hora dava pra você, outra hora eu tava na estrada, tava viajando, tava fazendo outras coisas e graças a Deus conseguimos, enfim. Gente,
O André Cirino, a gente vai falar sobre música, a gente vai falar sobre ministério, a gente vai falar sobre família. Afinal de contas, o AM Podcast é para isso mesmo, né? Pra gente estar acrescendo sobre você. De repente você aí você que é um músico, você que tá tocando na igreja, tá desanimado, de repente, eu vou falar uma coisa pra você aqui, ó. De repente a sua igreja tá aí, não tem um músico, velho, e você tá aí encebando aí no banco, não tem coragem de aprender um instrumento pra tocar. Agora, se for tocar, aprenda direito, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? André, eu começo com uma pergunta muito simples, a pergunta que é mamão com açúcar. Opa! Né? Essa aí, quem é André Cirino? É fácil, mas não é fácil, né? Rapaz, é difícil, hein? Eu sou um eterno sonhador, né? Um cara que teve música muito novo, desde sempre, na verdade, muito novo, não, desde sempre em casa. Venho de uma família de músicos, então assim, que desde pequeno sonhava tocar, só queria tocar. Sonhava em tocar e assim, Deus foi muito generoso comigo, assim, desde sempre, desde a conversão da minha mãe, ali com meus 7 anos de idade. Então, eu tive a oportunidade de começar tocando na igreja, dali, depois de algum tempo, estudar e ir pro secular também, mas jamais fora dos caminhos do Senhor, né? Sempre bem direcionado por pastores abençoados que eu tive na vida. Mas o André Cirino é isso, é um cara que ama a música, ama ser pai, ama ser esposo, ama ser filho e, acima de tudo, ama adorar a Deus. Cara, era a pergunta que eu ia te falar, porque é o seguinte, você além de você nasceu num lar cristão, quando você nasceu, sua mãe já minha mãe, quando ela converteu, até uma história engraçada que ela repete muito isso, quando ela passando um momento difícil em casa, enfim, na vida, e aí a gente até morava num setor que não fica tão longe daqui, chamado Novo Horizonte. E aí um dia ela sempre passava de ônibus e via uma igreja que fica aqui na Vila Boa, bem pertinho. E ela sempre passava e via aquela igreja, uma igreja pequena, e aí Deus sempre inquietava no coração dela pra conhecer, e assim, chegou num momento de vida dela que ela falou, não, é hoje, eu vou na igreja e vou ouvir a palavra e quero conhecer, e quero isso pra minha vida. E na época, eu fui o companheiro dela no dia, ela pegou na minha mão e falou, não, vamos comigo, eu tinha 7 anos de idade. E aí a gente foi nessa igreja, ela conheceu a igreja e dali a gente nunca mais saiu. Ela converteu nesse dia, a gente passou a congregar nessa igreja, e aí foi ela, foi meus irmãos também. Meu irmão era um pouquinho mais velho que eu, né? Vocês são quantos irmãos? Nós somos 4 irmãos. São 2 casais, né? Da minha mãe, né? O Francis, meu irmão mais velho. É o que eu conheço o Francis. Isso, o Francis, meu irmão mais velho. Aliás, o Francis está na Europa, né, cara? Isso, tá lá. Que eu não vejo o Francis, inclusive, tive a oportunidade de encontrar ele. Foi assim, um encontro. Você teve lá recente agora? A gente foi fazer uma turnê lá na Europa. E eu tive a oportunidade de encontrar ele lá em Porto. Foi uma alegria muito grande ver meu irmão, que já tinha alguns anos que eu não via. E foi assim, uma experiência incrível, assim, ele foi lá me prestigiar no show, então foi muito bom. Então é o Francis, né, que é o mais velho, eu, a Lorena e a Ana Luísa, né, que é a caçulinha. E aí tem os outros por fora do meu pai, que são meus irmãos, estão lá em Redenção, no Pará. Um beijo pra eles também. São mais quantos? São mais 2. Mais 2. Achei que tinha mais uns. Isso. Não, de outros casamentos do meu pai, né? Vou falar com você, rapaz, paraense gosta de fazer menino, viu? Eita! Né? Nordestino. Meu pai. Meu pai. Na verdade, a geração deles é a geração que tinha muitos filhos, né, cara? Isso. A nossa geração é que tem 1, tem 2, tem 3 no máximo, né? Justamente, é verdade. Pois é, cara, a gente tá falando sobre tocou um pouco sobre assunto de conversão. Você que é filho, cara, como é que é ser filho de pastor
né? No caso, a sua mãe, além de ser sua pastora, ela é tua mãe. Isso. Né? E diga-se de passagem, é minha pastora também, né? Minha amiga. E a pastora Nídia é brava, cara. Entrega ela quentinha aqui. Rapaz, no podcast. Vou fazer esse recorte aqui, vou mandar pra ela, viu? É brava. É brava, mas ela é brava com amor. Mas é isso que eu ia falar, né, cara? Isso, assim, amorosa como é difícil. É difícil. Mas eu acho que é o que mais. Eu acho que é o batido que mais dói, é aquele que justamente, faz com amor, né? Ela tem. Eu acho que assim, minha mãe chegou numa maturidade pastoral de entender o equilíbrio das coisas, a hora certa de puxar a ovelha, puxar a orelhinha, a hora certa de afagar e enfim, assim, e nós não somos diferentes também. Ela, quando tem alguma coisa de Deus, pra mim, ela não me pede, ela me convoca, né? Eu preciso que você venha aqui, senta aqui, a gente precisa conversar. Sim. E daquela forma, assim, amorosa, mas com a seriedade e a rigidez que o Senhor cobra também. E tem também a questão da criação, né, André? Que vocês, por exemplo, assim, o jeito que vocês foram criados, o jeito que os filhos são criados. Sem dúvida. Meio que já ajuda e convivência familiar é aquilo que você acaba conhecendo. Sem né? Se dúvida. você conhece a tua mãe. Sem dúvida. Sem palavras, você se comunica sem palavras. Sem dúvida. E minha mãe, assim, ela é uma rainha, uma heroína para nós, porque meu pai foi embora muito cedo, né? Meu pai nos deixou muito cedo e assim, a criação ficou por conta da minha mãe, basicamente. Você tem seu pai? Minha esposa até, a gente conversa muito sobre isso, assim, ela fala, nossa, vocês são uma família de coração muito bom, assim, porque assim, a gente nunca teve mágoa, assim, nunca guardou nenhum tipo de mágoa, pelo contrário. Quando meu pai reaproximou da nossa família, assim, de mim, da minha irmã, do meu irmão, enfim, a gente teve aquela atitude de abraçar, de não, o que passou, e assim, a gente foi, desculpa, é verdade, a gente foi feliz por muito tempo. Assim, meu pai faleceu, né, no ano de 2019. É falecido. Faleceu no ano de 2009, assim, e o mais engraçado de tudo, meu pai, ele na época que ele nos deixou, foi morar, enfim, no Pará. Depois de muitos anos a gente se reaproximou e coube a vida que ele veio ter os últimos meses de vida dele aqui, né, morando aqui na casa da minha irmã. Minha irmã tinha um barracão ali ela tem um barracão anexo à casa dela. E os últimos 6 meses do meu pai de vida foi conosco aqui. Então, assim, ele tava indo bastante na igreja. Então, assim, foi uma despedida que o Senhor mesmo preparou, assim, pra gente. Você considera como um presente, cara, de Deus? Considero. Da vida dele? Eu considero, assim, eu acho que pra nós e pra ele foi importante isso, assim, porque eu sinto que meu pai, ele tinha um certo peso na consciência por tudo que se passou lá atrás, assim, ele nos últimos dias, não só nos últimos dias, mas durante os anos que a gente reaproximou, era muito carinhoso conosco, assim, tinha muito carinho, muito afeto, sempre tava ligando. Eu tava na estrada viajando, meu pai me ligava quase todos os dias, assim, então, muito orgulhoso, né, do que a gente se tornou, assim, porque não é fácil, você sabe, não é fácil, assim. Pra minha mãe, eu acredito que não foi fácil, assim, a gente acompanhou muito a luta, mas assim, eu sei que no interior dela ali, muitos dias eram dias difíceis, eu acredito, assim, dias muito difíceis, assim, de ela sozinha com na época 3 filhos, né, que a Ana veio mais tarde um pouquinho, nossa caçulinha, mas assim, foi uma fase difícil, assim, minha mãe trabalhava de dia e noite, assim, pra cuidar da gente, pra sustentar, então, assim, é muita gratidão. Você acha que a gente, por mais que a gente faça, nunca vai ser o suficiente para agradecer tudo que ela fez por nós. E a gente é muito unido, assim. Não sei se por causa dessa situação a gente ficou uma família, assim, muito unida ali. Nós
nós 5 ali, assim, muito aquele núcleozinho, assim, muito até unido. porque, cara, assim, eu convivi, hoje eu convivi muito com vocês, né, principalmente com sua mãe, com seu tio. Isso. E uma coisa, assim, que eu percebi que vocês, além de ser unidos, vocês compartilham. Muito. Né, porque família, a despeito de ser unido, muito. Dificilmente compartilha, né? É verdade. Muito. A gente tá sempre se falando, sempre... E pra sua mãe você é sempre um bebê, né, cara? Justamente. Sempre é o bebê da mamãe. Todos, né? Na verdade. Você, ela... No caso aí é o Francis, você... O Francis, a Lorena e a Ana. Isso, né? isso. A Ana... Eu percebo que vocês têm um xodó a mais, um cuidado a mais. Um xodózinho da casa. Você é caçula, demais. Por ser caçulinha, assim. E a gente tinha muito vontade de ter uma outra irmão, enfim. E aí a Ana veio num momento, assim, muito especial da vida da gente, que a gente estava passando por lutas, né? Como é a vida do cristão mesmo, né? Até ontem... no culto, na pregação, minha mãe até fez um comentário sobre isso, assim, que a nossa vida de cristão, assim, Deus tem as promessas, lógico, temos bênçãos para receber, mas a vida do cristão é longe de ser só isso, né? Tá doido. Na verdade, se a gente for parar, assim, para fazer uma retrospectiva, é mais deserto ainda, mas assim, eu vi uma frase, uma mensagem esses dias de uma pessoa, não sei se no Instagram, que eu vi que é no deserto que a gente ouve a voz do Senhor, né? E eu acredito muito nisso, porque a gente tem o hábito de aproximar muito de Deus na dificuldade, assim. Não deveria ser, mas quando a gente tá no deserto, assim, a gente chora mais, a gente ajoelha mais, a gente jejua mais, ora mais. Então isso nos aproxima muito de Deus, muito, muito mesmo. E eu acho que até por isso a gente tem mais deserto do que às vezes calmaria, né? Porque às vezes minha mãe posta muito isso, que Deus sente falta de ouvir a nossa voz, né? Muitas das vezes. Sente saudade, né? Sente saudades. Então, assim, nesse momento que voltando na minha irmã, foi um momento que a gente estava passando uma certa luta, e assim, quando ela chegou foi muito especial, assim, deu um colorido na vida da gente ali, no nosso núcleo ali, e assim, a gente tem um zelo, um cuidado, assim, muito especial com ela, muito mesmo. Eu fico até pensando, rapaz, filha caçula, onde tem um monte de irmão, homem, protetor, coitado do cunhado, viu? Nossa! Nossa, ele tá, tem que andar na linha. E é uns irmãos ciumentos, viu, Adair? Muito ciumento. Não é André, fácil. Uma pergunta, cara. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui. Você é um músico nato, você é muito bom, né? Se você produz obrigado. Música, tem gente que faz barulho. Porque baterista, o povo. A expressão certa é bater bateria ou tocar bateria? Tocar. Isso, tocar. Porque eu tô te perguntando porque eu tinha um professor, em 1990. Eu vou falar que povo. Vai entregar. 1992, cara. Eu aprendi a tocar bateria. Que coisa então boa. eu aprendi com o cara mais chato do... Eu não conheço um professor... E eu já tive você tocando, você tem as ferramentas, viu? Eu já tenho uns 15 anos que eu mexo bateria. Eu, quando não tem ninguém lá, eu vou lá arranhar. Isso porque eu não sei que você tá lá. Tem as ferramentas, na mão, rapaz. E o cara era o seguinte, ele além de tocar... Ele era baterista de uma banda de axé. Então ele tocava axé e fazia back. Que legal. E eu pirava pro cara. Eu falava, como é que ele consegue fazer um negócio desse? Porque você atrapalha nas viradas, cara. Ainda mais axé, que é muito demanda muita independência dos membros. E o cara era muito chato. Então eu lembro que eu cheguei atrasado. Eu morava 12 quilômetros de lá. Eu cheguei atrasado 10 minutos pra pegar minha aula. Ele não me deu aula. Falou, você vai sentar e vai ficar lá, porque é o seguinte, cara, você tem que ter compromisso, porque a hora do colega vale também. Cara, mas eu cheguei suado, ele falou, não interessa, não importa. Impressionante. Eu já conheci professores assim que eles têm muito esse aspecto da disciplina, assim, e de tudo, assim, não só a disciplina de te transmitir alguma coisa que hoje, daqui uma semana, você voltar com aquilo... o professor sabe quando o aluno estudou ou não estudou, né? O que ele passou. E hoje, André, vou falar uma coisa pra você. Todas as vezes, eu tive uma época que eu viajei bastante.
Todas as vezes que eu ia pegar um voo e tal, eu lembrava dele me falar, velho, você vai ser um músico e o avião não vai te esperar, viu? E eu pensava, avião, cara? 1991? Eu não andava nem de carro, né? E depois a gente entende, né? Qual que é a diferença do músico pro tocador? Rapaz, eu na verdade assim, pra te falar bem sincero, pra mim os dois fazem música. Porque assim, eu já fui chamado de tocador também e de músico também. Então assim, pra mim não tem diferenciação. Agora sim, se a gente for pensar em quem leva o instrumento a sério, não, eu levo o instrumento a sério. Eu vou fazer desse instrumento a minha fonte de renda pra eu cuidar da minha família, pra eu alcançar os meus sonhos, meus objetivos. Eu acredito assim que essa pessoa ela encarna mais assim aquele aspecto de músico mesmo no âmbito geral da palavra, de ser músico, de viver música, né? Agora tem gente que gosta muito de música. Eu já conheci muitas pessoas talentosíssimas, mas que não tinha a música como prioridade, não tinha a música como... eu gosto de tocar, e talentos natos, assim. Você via que, cara, precisa se estudar, vai muito longe, assim, vai alcançar voos altos, mas não tinha aquele zelo pela música, aquele interesse de ter aquela disciplina de estudar, sentar no instrumento tantas horas por dia, estudar. E mais toca. Mas assim, você vê que às vezes chega na igreja, no culto, ou às vezes numa resenha, num churrasco, pega o violão e toca bem. Só porque não tem aquilo como não levou tanto a sério quanto uma pessoa que se dedicou a isso. Eu acho que eu sou um cara desse. Eu tenho, por exemplo, eu adoecia com o Juninho, meu filho, né, que ele é músico também, e ele não tinha vida. O Juninho, toda hora que você caçava ele tava no quarto, estudando. Falei, gente, mas como é que pode, misericórdia, esse menino? Eu acho que eu virei sua câmera aqui sem... Aí, agora ficou alinhado, né? Porque já provavelmente é o caso que a gente tá falando, mas ficou assim. Bom. Você é uma pessoa que... Você é um músico, você canta, você toca, enfim. Chegou a estudar música, né? Então, assim, você... Provavelmente o Júnior... Ele já teve esse exemplo em casa, já tem porque assim, é uma discussão eterna que a gente vai ter no meio, né? Se existe ou não existe dom, existe ou não existe, assim... Eu acredito muito em talento. Era a próxima pergunta, cara, tem dom de música? Porque assim, eu acredito muito que sim, algumas pessoas nascem com talento mais do que outras pra música. Até porque, assim, na minha época de professor, já tem muito tempo que eu não ministro aulas, enfim. Você via muitas pessoas que chegavam, assim, com a mesma idade, nunca tinha tido contato com o instrumento, e você olhava, assim, na primeira aula, você fala, caramba, nossa. E outras pessoas com muita dificuldade de não conseguir fazer nada. Então, assim... Eu acredito sim em talento, só porque eu acredito também que o talento sem trabalho não te leva a lugar nenhum, não. Às vezes uma pessoa que tem mais dificuldade do que quem tem talento, mas trabalha duro, trabalha forte, essa pessoa ela vai atropelar quem tem talento e não trabalha. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Cara, a pergunta eu ia te fazer a pergunta, acabei esquecendo. Cara, você toca, você é um músico bom. Um excelente músico. Você canta, velho. Engraçado. Cantar, interessante. É porque o povo tem a mania de ficar ligando uma coisa com a outra. É interessante sua pergunta, porque assim, quando eu comecei na igreja, na verdade eu comecei cantando quando criança, da idade da minha filha, 7, 8 anos. Até na igreja onde minha mãe converteu, né? Que era a igreja, lembro até hoje, Pentecostal Monte Moriá. Pastor presidente, pastor Domingos. E eu comecei cantando, porque na verdade, é igual eu te falei, a nossa família é uma família de músicos, né? Do lado da minha mãe. Então, assim, tem muitos cantores da minha família do lado. Minha avó cantava, meu avô cantava, bisavós cantavam, tocavam. Minha mãe canta maravilhosamente bem. Sua mãe foi música profissional? Não chegou a ser. Engraçado minha mãe, porque minha mãe ela descobriu a música
quando ela converteu. Então, quando ela converteu, ela tinha... Bom, fazendo os cálculos rápidos aqui, eu tinha 7 anos, ela converteu com 26, porque eu nasci, minha mãe tinha 19, mais ou menos isso, se eu não tiver ruim de matemática. Então ela tinha 26, então assim, ela foi começar a cantar, porque quando ela converteu, passado algum tempo, resolveram formar um grupo na igreja, um grupo musical. E assim, o líder do grupo, ele era é até hoje, né, muito fã do Voz da Verdade, que assim, pra mim é a maior banda musical evangélica de todos os tempos. Aí você vai me falar assim, eu já vi muita gente falando, mas é simples. Aí eu falo, cara, não é arranjo que eu tô falando. Eu tô falando de uma coisa muito maior do que arranjo, do que ritmo, enfim. É o trabalho que esse grupo fez e assim, eu até brinco quando a gente tá ouvindo Voz da Verdade, que assim, o galardão deles no céu eu acredito ser muito grande, porque o que esse grupo, através desse grupo, né, porque na verdade quem toca é Deus, mas o que Deus usou esse grupo através desse grupo pra gente converter, pra se arrepender, presidiários, gente em leito de hospital, assim, é impressionante. Várias gerações foram várias gerações, várias, e até hoje às vezes você encontra, assim, a última grande música que eu me lembro, assim, do Voz da Verdade, que é o Escudo, é um hino que você encontra com pessoas que nunca entrou numa igreja, mas conhece o Escudo, canta, se emociona com o Escudo. Então se isso não é presença de Deus, se isso não é Deus nesse grupo, eu não sei o que é, né? Carlos Moisés, enfim, é maravilhoso. O cara é um poeta, né? Poeta. Então, assim, formado esse grupo, aí a igreja não tinha muita gente. Então, não, vamos formar um grupo. Então, quem vai ser do grupo? Vem cá você. Foi puxando um, puxando outro. E puxaram minha mãe. E aí... vamos ver você cantando. Deixa eu ouvir você cantando. E minha mãe é afinada, muito bem. E aí... Eles foram fazer um hino do Voz da Verdade, que tinha a Isa, que é a mãe do Carlos Moisés, do José Luiz Moisés. E ela tem uma peculiaridade que ela canta muito em falsete, né? A Isa, né? Quer cantar agudíssimo, né? Isso. E aí testou com uma, não deu certo. Testou com outra, deu certo. Quando testou minha mãe cantou maravilhosamente bem, assim. Era como se você fechar o olho, você imagina que é a Isa cantando. E aí pronto, aí tava formado o Lírio dos Vales, porque o líder na época, que era o Zé Luiz, ele canta muito, muito, muito parecido com o Carlos Moisés. E minha mãe com a Isa, que eram os principais do grupo na época, né? Então, assim, foi um grupo que em Goiânia eles não paravam, assim, andaram por diversas igrejas, assim, porque o pessoal era convite, muitos convites, porque realmente era extraordinário o trabalho que eles faziam, assim, baseado principalmente no Voz da Verdade, em hinos do Voz da Verdade. Então, assim, minha mãe foi descobrir música bem mais tarde, assim, bem mais tarde mesmo, e cantando maravilhosamente bem, né? Até hoje, né? Tá na igreja. Mas você canta? Porque, então, assim, eu te vejo tocar, eu fico... Esse dia me ocorreu, eu falei, cara, será que... Porque assim, ó, há um mito, né, de que, por exemplo, todo compositor obrigatoriamente ele precisa saber tocar, né? Isso. Todo cantor precisa saber tocar, todo músico precisa saber cantar. Eu conheço, por exemplo, um cara aqui em Goianésia, que é o Ivan, o sobrenome dele, não consigo falar. Ivan Medeiros, talvez, Ivan, não. Cara, já tá no sul. O cara é um dos maiores compositores que eu conheço, não toca nada. Caramba. Nada. E o cara compõe um negócio absurdo. Eu conheço também, até mandar um... Desculpa. Mas você canta? Então, voltando lá no conjunto, né? Aliás, pastor Nid, no próximo culto dá pra poder cantar. Nossa! Passou uma vergonha lá. Mas assim, voltando, até tinha começado, né? Falar do grupo. Quando tava lá na igreja, e aí formado o Lírio dos Vales. Não, vamos formar um grupo de criança também. Então vamos formar um grupo de criança. Mesmo processo. Não, então vamos unir as crianças aqui, vamos ver quem canta, quem não canta. E o grupo basicamente era eu, meu irmão e minha irmã, a Lorena.
Era um grupo de 3. Porque assim, nós três, todos são afinados, todos os 3 cantavam. E assim, a gente nem sabia que cantava, mas assim, já tinha aquilo no sangue, né? Então assim, quando colocou o hino, vamos testar esse hino aqui. Então os 3 cantou afinado, e aí entrou mais 2 crianças que eu me lembro na época, e aí formou aquele conjunto. Eu lembro até hoje, era o grupo Fonte da Vida. E aí, com o passar do tempo, eu fui virando dentro do grupo, eu era o que mais cantava. Por quê? Porque os hinos naquela época, de criança, quem tava na época, assim, que eu me lembre, era a Denise, filha do... eu não vou me lembrar, de um cantor tradicionalíssimo também, do nosso meio cristão, do meio gospel. Até o final eu lembro o nome. Era a Denise, que era muito nova, então assim, ela tinha uma coisa voltada para criança, voz de criança, e só porque ela era mulher. E aí, só que na época eu muito novo, então a minha voz era muito aguda, né? Assim, ainda não tinha entrado no processo de mudança de voz. Então acaba que sobrava pra mim esses hinos da Denise, pra cantar esses hinos da Denise. E aí eu, durante um bom tempo, eu era a pessoa que era encarregada de puxar mais os hinos do grupo, de cantar. Só que aí no decorrer do tempo foi passando, fui trocando de voz, e aí a parte de cantar foi meio que ficando de lado. E aí logo veio aquela voz. Na igreja, na época, não tinha instrumentos na igreja, né? E aí tinha um violão, que um dos pastores tocava, mas não tinha mais nada. Então chegou aquele momento, vamos comprar uma bateria. E aí na época compraram a bateria e compraram um teclado. Na verdade, o meu primeiro instrumento foi o teclado, né? Meu tio era tecladista, o Rony, né? Era tecladista. Na época, assim, eles tinham uma banda, e uma banda, assim, que inclusive uma banda que fez muito sucesso, até nível nacional. Então, assim, eles eram nossa referência. Só que antes da banda, meu tio foi músico de baile, os dois. O Nil, que é o Rivanil, né? De Jesus, era baterista. E o Rony era tecladista. Foi baixista, mas depois tecladista. E aí eu gostava muito de teclado por causa do Rony. Então, aí ele começou a me passar algumas coisas. Da mesma forma, uniu com meu irmão, com o Francis. Então compraram a bateria e o teclado pra igreja. E aí foi eu pro teclado, foi o Francis pra bateria. E aí a gente trocando de voz, o grupo foi ficando escanteado. E aí a gente, vamos dedicar pro instrumento agora. E passado um tempo, meu irmão foi entrando na adolescência, não foi largando de mão. Falou, eu não quero mais tocar nada não. E aí ficou a bateria ali e eu no teclado. Aí eu olhava pra bateria e falava, rapaz, eu acho que eu vou pra esse negócio. Porque assim, musicalmente falando, assim, é evidente, depende do estilo musical, depende da música. Mas assim, pra igreja, você sabe que naquela época, assim, até hoje mesmo, a igreja pentecostal funcionaria muito mais uma bateria e um violão do que um teclado e um violão, né? Então, assim... Aí era hino de fogo. Isso, justamente. Quem é pentecostal sabe do que a gente tá falando. Então, assim, eu olhava pra ela e falava, rapaz, eu acho que eu vou pra esse negócio. Aí eu migrei pra bateria. E aí na época eu me lembro clarinho assim, que eu não conseguia ainda ter a coordenação de tocar com as 2 baquetas, enfim, os 2 pés. E aí tocava na época só bumbo e caixa, de vez em quando batia no chimbal. E aí foi assim, a gente já emendou a parte de cantar, mas eu já emendei também na parte de como eu comecei, como foi a minha migração de um instrumento para o outro e até hoje. Comecei. Mas além da bateria, você toca instrumento? Então, assim, eu gosto muito de instrumentos de harmonia, mas assim, eu me dediquei à bateria. Mas assim, igual eu tenho um estúdio, né? Então, às vezes eu preciso fazer algum arranjo, tenho alguma ideia de arranjo para algum cantor que eu tô produzindo, então eu me resolvo no teclado. Não na hora de gravar, aí eu mando para quem para quem tem o métier mesmo. Mas assim, para minhas ideias que eu tenho na hora, eu consigo fazer ali a ideia só para passar a mensagem para os outros músicos que vão gravar, né? Eu me resolvo. Mas isso, acabo dá pro gasto. Tá. Pergunta. Você é baterista. Então assim, mito ou verdade? Você tem mania de chegar num local, por exemplo, você começa a ouvir uma música principalmente ao vivo.
A bateria destaca os seus ouvidos, cara? Sem dúvida. É porque assim, eu tô perguntando, porque assim, por exemplo, eu trabalhei com pneus muitos anos, 17 anos com pneus. É impressionante, cara. Eu chegava num lugar, eu ficava olhando os carros, meu olho ia direto nos pneus, cara. A largura, a altura, diâmetro, marca. É um negócio viciante esse negócio, fica. Você justamente, muito. É dois instrumentos, assim, que, na verdade, assim, eu gosto muito de, quando eu vou ouvir um arranjo, que seja quando o produtor me manda pra eu gravar e já tem o arranjo pronto, eu gosto muito de ouvir o contexto. Mas nesse caso, igual você tá falando, cheguei num lugar, tem uma banda tocando, a primeira coisa que eu vou reparar, sem dúvida, não é a bateria, e eu gosto muito do contrabaixo. Até, assim, bateria e contrabaixo é irmãos, né? Tá ali colados. Então eu gosto muito de ouvir bateria e baixo, assim, me chama muita atenção. Eu gosto muito de porque assim, costumo dizer que um baterista e um baixista tocando bem e tocando bem certo, mesmo entrosado, calça a banda de uma forma extraordinária. E isso é verdade, assim, às vezes eu fiz eventos com banda e olha que os meninos estavam aprendendo ainda, sabe? Agora o meu baterista, ele tinha né, não vou falar que ele tinha um espírito de porco não, mas pelo menos de um hamster ele tinha, porque ele era tribulado o menino, mas tocava demais o moleque. Que maravilha. Né, e o contrabaixista era irmão dele. Então os moleques eram... Já então, tinha aquele entrosamento. Já tinha de guitarra que eu já confiava mais. Então minha banda era mais ou menos, eu confiava. Porque você tem que ter esse entrosamento, né? Já chegou de você tá ouvindo um show, por exemplo, não é, você não tá tocando, mas você vai prestigiar um colega, né, um show. E chega lá, você ouviu, você fala, cara, essa caixa não tá legal pra já, com certeza. Existe isso, cara, time de caixa pra música? Sem dúvida. É assim, e tem um detalhe também, porque muitas das vezes eu já trabalhei com vários engenheiros de som, engenheiros técnicos de som, enfim, excelentes, mas assim, um engenheiro, um técnico de som 50% com a banda 100% é complicado. Então assim, por quê? Porque muitas das vezes o timbre tá ótimo, o timbre do instrumento tá ótimo, tá bem afinado, tá tudo certo. Mas aí depende muito de quem tá na mesa de som. Isso a gente partindo já para um espectro profissional, né? Com PA, uma estrutura de PA, de som. Então, assim, você depende muito do engenheiro também que tá na mesa de som. Muitas das vezes você tem uma tendência da sua banda com um tipo de sonoridade, mas muitas das vezes o técnico de som nem trocou uma ideia com o produtor musical, ele tá ali fazendo só um freelance, ou às vezes ele nem conhece a banda, nem teve essa troca com a banda. Tá lá pelo cachê. Foi lá só pra fazer o trampo e matar o cachê. Então assim, ele vai mixar de acordo com a influência que ele tem, que ele acha que vai ser o melhor. E muitas das vezes o que ele acha que é o melhor nem sempre é o melhor do que a banda tem pra entregar. Então isso é importante também. E tem os casos também do instrumento não tá legal também, de tá falando do meu instrumento em si, não ser um instrumento tão bom, ou não tá com as peles em dias, com a afinação duvidosa. Você carrega a sua bateria, cara? Então, no projeto que eu tô hoje, é um projeto que tem a própria bateria. Hoje você é freelancer? Hoje eu sou um músico fixo, né, num cantor sertanejo, chama Murilo Ruff. Então lá no projeto eles têm a própria bateria, uma bateria topo de linha, que a gente tem um cuidado especial de 6 em 6 meses fazer trocas totais de pele, tanto batedeira quanto respostas. Então assim, é uma bateria que toda vez que eu sentar para tocar, eu sei que ela vai me entregar um som topo de linha sem dúvida nenhuma. Não vou ter dor de cabeça. Até mandar um abraço pro Norton Vanali, que é lá da Sonotec, que tá comigo aí numa parceria há muitos anos, desde da minha época lá com a outra dupla, com o Zé Ricardo e Thiago, lá 2012. Eu ia te perguntar sobre isso aí, sobre... Aliás, eu quero te perguntar daqui a pouco, né? Você já trabalhou com bastante galera aí, né? Isso, já passei em muitos lugares. Duplas, o que é mais complicado? Tocar pra dupla ou tocar pra cantor solo? Ou tanto faz?
Não, eu Ou acho a que música? eu acho que não tem diferença, assim, porque a estrutura falando assim de um projeto médio alto nível, né? De médio nível, alto nível, né? Nível mais alto. É tudo muito bem organizado. Então, assim, você tem São profissionais, essa palavra, né? então, assim, tem uma pessoa responsável, lógico, pela banda, que geralmente é o produtor musical, enfim. E então, assim, esse produtor, ele na verdade, ele tem uma bucha maiorzinha, porque quando é cantor solo, é a vontade ali do cantor chegar a um denominador comum, então é isso, então vamos lá. Aí vai pra banda, alinha tudo e aí monta-se o show. No caso da dupla, aí são duas vontades, né? Às vezes elas se assemelham, às vezes não. Às vezes são vontades distintas, então você tem que chegar a um denominador comum com mais pessoas ali. É mais difícil um pouquinho. Mas assim, nesse nível assim, não tem tanta dor de cabeça, assim, não tem. A dor de cabeça maior que eu vejo é mudança, assim. Às vezes tem cantores que... Isso acontece muito no sertanejo, assim. Se você for para um artista... Enfim, um artista de MPB, eu vou pegar um artista assim que eu gosto demais, que eu respeito muito como artista, o Alexandre Pires. É um artista que, se ele lançar uma turnê hoje, e você for no primeiro show da turnê, e você for daqui um ano no último show da turnê, é o mesmo show. É muito organizado, tudo muito organizado, luz, LED. Eu vejo que, assim, no sertanejo, tem muito mais essa exigência de constante mudança. Eu ensaio um show aqui hoje, uma turnê. Daqui 3 meses, o cantor já não tá tão feliz mais com aquele bloco ali. Esse bloco aqui eu acho que não tá rolando mais, então vou trocar. Então tem essas constantes mudanças, e assim. Que se vire. Estamos ali pra isso. Mas enfim, tem essa troca mais constante, assim. Então, geralmente isso fica a cargo, enfim, do produtor musical e depois repassar pra banda e aí se alinha tudo, se organiza e vai pra estrada, né? Mas eu vejo que assim, não tem. É uma pessoa a mais, né? Pra você discutir, pra ter uma ideia a mais. Mas às vezes, se você pegar um cantor, acontece muito de você trabalhar com uma dupla que não tem dor de cabeça nenhuma nesse aspecto, e já pegar um cantor que é solo e você já tem muito trabalho. Cara, então é relativo. Vocês geralmente, uma banda é uma equipe de no mínimo 10 pessoas, né? No palco, hoje no palco lá no Murilos, nós somos 8, mas assim, depende muito do projeto, né? Se você for pro pagode, por exemplo, é bem mais pessoas em cima do palco, né? Se você for até pro próprio sertanejo mesmo, um sertanejo mais clássico, se você for lá pro Leonardo, por exemplo, o Leonardo até pouco tempo ele tinha metal, ainda tinha metal, isso é uma coisa que nesse sertanejo mais atual não é comum você ver trio de metais, né? Que eu acho maravilhoso, mas infelizmente mais, né? Infelizmente violino, né? Sensacional. Violino, né? Só que infelizmente ao longo dos anos isso foi mudando, né? O sertanejo ele vive em constante metamorfose, né? Então muda-se, vai passando os anos, ele vai meio que se adaptando ao tempo justamente eu acho que para não sair do mercado, né? Então ele vai sofrendo, né? Essas constantes modificações. Treta, cara? Porque assim, é uma família, né, cara? Não tem como você... Sem dúvida. Tem muita treta. Você já teve alguma treta assim pra você subir no palco, grilado e falar assim, cara? Não, eu graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar. Todos os projetos que eu trabalhei, assim, eram eu falando especificamente da banda, que é onde eu convivo mais, né? Tem a parte técnica que a gente viaja junto, mas assim, com a banda você fica mais tempo junto. Então, assim, desde quando eu comecei no mercado, assim, nunca tive nenhum problema, assim, todas as bandas que eu passei, eu costumo brincar, assim, é como um time de futebol, né? Você sempre vai ter mais proximidade com um ou outro,
Mas assim, todo mundo se respeita, todo mundo sempre se respeitou. Nunca tive mais assim. Já sei de histórias também, de confusões, de brigas, porque é como você falou, acaba se tornando uma segunda família. Dependendo da fase do cantor, do artista, você fica bem mais tempo com aquelas pessoas do que com a sua própria família, também, né? E rola também aquele negócio meio família, às vezes o colega não tá legal, né? Você vai pro camarim, sem dúvida. Porque assim... Tem dia que você não tá legal, porque o dia... dúvida. É bíblico, né, cara? O dia mal chega na semana de todo mundo. Tem dia que você não tá legal, sem dúvida. E assim, quando você passa a estar mais com aquelas pessoas, você passa a conhecê-las mais também, assim. Você sabe quando não tá bem... Rapaz, ele tá diferente, ele não é assim, nos dias normais ele não é dessa forma, então tem alguma coisa errada. Então você passa a reconhecer mais a personalidade de um, de outro. Você sabe que às vezes um é mais introspectivo, o outro é mais engraçado, aquele que gosta de ficar mais na dele, quando brincou ali, mas na maior parte do tempo é mais ali. Mas assim, você sabe quando tem alguma coisa errada, quando a pessoa não tá bem. E assim, e falando na questão da banda, que é onde a gente convive mais, tem muito esse lance de um chegar e perguntar, e aí, você tá diferente, o que tá acontecendo? Então assim, tem muito essa parceria. Acontece bastante, assim. Eu fui, graças a Deus, nesse aspecto, assim, eu fui um músico de abençoado nesse quesito, assim. Eu passei por projetos que foram ambientes muito bons, assim, de trabalhar. Você tocou para grandes, né, para grandes nomes da música que de repente, que na época, pra época tava bombando, né, cara? Muito. Você lembra de qual foi a primeira banda profissional que você tocou, que você sentou na bateria e dá aquele... Porque se o povo acha que não, né? Porque você é profissional e tal, mas, gente, cada evento é um gelo novo. Sem né? dúvida. Então, assim, você senta lá, quando você sentou na bateria, que você olha pro povo, passa misericórdia, cara. Agora, sem dúvida. Agora não posso errar, porque vai dar ruim. Sem dúvida. Não, com vários... Não só com artista, mas... eu tenho muito na minha cabeça shows, assim, específicos. Quando começou, você falou de quem era o André, e assim... E eu falei de que era um eterno sonhador, e assim, e quando eu comecei na música, eu tinha um sonho de tocar em alguns palcos, assim, que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de todos que eu sonhei, eu tive a oportunidade de estar em todos, assim, então, só Deus mesmo para fazer isso. Mas, assim, de artista não tem como fugir. A primeira banda, assim, primeiro ambiente profissional foi com meus tios, né? Na época... a banda, eles começaram com o Swing Brasil, foi uma banda ali em meados dos anos 90, né? 96, 97. Você tocou com eles? Então, eu não cheguei a tocar no Swing Brasil porque mudou de nome. Mas, assim, só pra contar pro pessoal, assim, porque tem muita gente que tá assistindo agora, às vezes nunca ouviu falar no Swing Brasil, né? Mas assim, a gente que viveu o Swing Brasil ali em meados de 90 sabe o que foi isso aqui em Goiás, principalmente, e depois para outros estados. Mas assim, foi um rebuliço que aconteceu nesse estado muito grande. A proposta que eles vieram na época. Então assim, eu muito novo, já começando a tocar, então já tinha aquele espelho. Nossa, meu sonho era tocar com o meu X, né? Caramba, cara... Era muito profissional, assim, eles não paravam em casa, então viajava constantemente. E aí ali por volta de 98, 99, eles fizeram uma parceria na época com o empresário, mudaram de nome, foi pra banda É o Bicho, que aí depois futuramente foi uma banda que foi contratada pela Som Livre e tiveram a oportunidade de fazer grandes shows, enfim. Faustão, né? Faustão, teve na Rede Globo, né? Rede Globo, como diz, eles eram meio que figurinha carimbada lá no Projac, né? Tava sempre Faustão, Xuxa...
vários programas na época, assim, que quem não teve oportunidade de acompanhar essa fase depois, né? Dá um Google depois aí. Justamente. Eu tava vendo esses dias lá o Ivanil novinho. O Rony era jovem, o Rony era bem magrinho, né? Justamente. Eu tenho muita gratidão, assim, pelos meus tios, porque eles eram muito espelho. Eles foram um espelho pra mim. E assim, eu já tive a oportunidade de falar isso pro meu tio, mas assim, minha primeira bateria quem me deu foi o Nil, o Rivanil, né? Assim, eu não tinha condição de ter uma bateria. Então ele me deu uma bateria. O Rony, quando meu pai foi embora, o Rony meio que foi nosso pai, né? Porque o Nil já tinha casado, e o Rony morava com a gente na época. A gente morava com a minha avó, minha avó morava na casa com o Rony, a gente morava no fundo. Então, inclusive a Lorena chama o Rony de pai, né? Até hoje, porque assim, ele foi como um pai pra gente. Ele foi quem me ensinou a dirigir. Então, assim, eu tenho muita gratidão pelos meus tios, e foi eles que me deram a primeira oportunidade de estar num palco grande, num ambiente profissional. Me viram tocar, assim, porque eu comecei tocando na igreja, enfim. Quando eles viram que aquilo era sério, não, isso parece que é sério mesmo esse negócio. E eu começando a fazer uns freelancezinhos aqui, acolá. Então eles me deram oportunidade, assim. Então foi a minha primeira experiência em âmbito profissional, assim, foram através deles. Então, assim, eu sou muito grato. Não só por isso, mas, igual eu falei, por várias atitudes, assim, ao longo da vida, desde a minha primeira bateria, desde o zelo com a gente quando pequeno. Então, assim, eu tenho muita gratidão por eles, né? Então, a minha primeira experiência foi essa, e assim, a barriga daquele jeito, né? Aquela preocupação de não errar, de não fazer feio, de não envergonhar, porque era a minha primeira experiência, mas em volta de mim tinha músicos de vários anos de música, grandes músicos, né? Então, só porque, assim, isso me deu uma coisa que o pessoal fala muito no futebol, isso me deu uma casca muito grande. Por quê? Isso eu tinha o quê? Meus 13, 14 anos. Então, assim, eu muito novo já convivi com grandes músicos já, de Goiânia, assim. É uma responsabilidade tanto, né? Muitos músicos. E o fato de eu ser sobrinho deles, também me permitiu adentrar, assim, um meio que... Nessa época, Goiânia tinha era muito fechado, assim, tinha aquele grupo ali, tinha aquele pessoal que fazia os freelances com o outro, então não era fácil você entrar. Então, assim, não era só tocar bem, né? Então, assim, o fato de ser sobrinho deles me permitiu entrar nesse âmbito e estar junto com músicos, assim, com grandes músicos que, assim, me deram uma experiência, serviu pra experiência pro resto da vida, assim, uma casca mesmo muito grande. E aí, daí pra frente... Era isso que eu ia te perguntar, porque assim, ó, você hoje é sobrinho, né? Hoje pra quem não sabe, gente, né, o Rivanil hoje é um dos maiores compositores, né? Compositor de grandes sucessos, de grandes cantores. Muito sucesso, né? muito sucesso. Comadre Compadre, né? Comadre Compadre. Dentre outros, né? Eu lembro que eu tava Bruno e Marrone, enfim. Eu lembro que eu tava eu vou contar essa aqui, eu quero até trazer ele aqui pra contar pra ele. Eu tava com ele, um dia eu trabalhava com ele, a gente andava muito junto, né? Na época ele pastoreava, e a gente, toda quarta-feira, a gente tava junto. Eu lembro que eu tava com ele, ele recebeu a ligação de uma produtora, não me lembro mais o nome, da gravadora, que é a novela A Favorita, né? Isso. Uma música, eu ainda lembro da música, cara, que os caras ligou pra Fabelo que a música tava na novela, a música falava assim, ó, se é pra falar de amor, isso. Eu sou um exagerado. Eu lembro da música, né? Então, cara, é muito bom. A pergunta é, cara, você veio de uma família de músicos e não é qualquer músico, são os músicos, né? Sim, sim. Que banda como você falou, Swing Brasil, sim. Banda é o Bicho, né? O cara nacionalmente, mundialmente conhecido, tem música lá fora. Sim. E tem o Rony, que o Rony é o cara. Sim. Aliás, meu amigo Rony, ele que produziu o meu CD, viu? Me abençoou demais na época que eu comecei a gravar o CD com o Rony. Eu já falei isso em 2 podcasts. E meu pai deu câncer.
E eu tive que tratar do meu pai. Então acabou a grana. Ele falou assim, não vai parar o projeto não. E aí ele mexeu e virou e fez um CD. E a música, e aí faltou uma música. Escuta essa, faltou uma música. E ele falou, cara, até faltando uma música aqui e tal. Falei, moço, eu tenho uma música aqui de cabeça, mas não tenho coragem de gravar ela. Porque eu compus pra um irmão meu que faleceu. Ele canta. Aí quando eu terminei de botar a voz e violão, ele olhou pra mim e falou assim, negão, essa música vai ser a música de trabalho. Chama Fofoqueiro Linguarudo. Falei, não dá, cara. Não dá pra cantar uma música dessa, não. Como é que você vai ligar na rádio, pedir uma música, né, antigamente, e falar, Fofoqueiro Linguarudo, eu ofereço pro André? Não dá. E ele disse, você vai ver, cara. E realmente a música me tornou conhecido. Que maravilha. Em Goiás e, cara, Nordeste ali pra baixo virou aquela política. Aquela sensibilidade, né? Então o Rony é o cara. A pergunta é, cara, não houve muita cobrança? Ou você não se sentiu pressionado por já herdar, né? Herdar esse como é que eu vou te falar? O legado, né? Esse legado da sua família, sabendo que o seu tio era bom e você sentiu meio que na obrigação de ficar bom também? Eu senti uma responsabilidade, mas pra mim eu não senti como um fardo. Eu senti como um incentivo. Porque o Nil, por exemplo, que sentou algumas vezes comigo, ele até me deu o material dele da época de baterista, ele me deu o primeiro contato que eu tive com materiais de estudo mesmo, foi ele que me deu. E então assim, eu senti a responsabilidade de chegar num ambiente e falar, esse é sobrinho do Rivanil, do Rony, é dos meninos lá, do swing e tal. Mas eu não senti como um fardo, assim, de forma nenhuma. Tinha muito até comentário, assim, eu cheguei a tocar com alguns músicos que tocaram com eles na época de baile, então. E aí eles sempre comentavam, seu tio era muito bom baterista, hein? Nossa, vamos estudar, hein? Choque, né, Estuda porque o menino era bom. E assim, e pra mim sempre serviu como um incentivo. E assim, e graças a Deus, assim, primeiro Deus e depois ao esforço de dedicar o instrumento, depois de algum tempo eu passei a não ser mais quem vai tocar, porque no começo era o sobrinho do Nil, né? E o sobrinho do Rony. E depois de algum tempo, aí já era o André. Não, é o André. Qual o André? É o André Cirino. Então, assim, graças a Deus, correndo atrás e se dedicando, eu consegui... não que pra mim era um problema, não tinha problema nenhum quem vai tocar ser o sobrinho do Nil ou ser o sobrinho do Rony. Mas eu acho que, assim, é importante você construir a sua história, né? Você ter referências. Isso pra mim foi muito importante. Eu consegui... muitas coisas abriram as portas pelas referências, por ser sobrinho deles, mas depois de algum tempo aí já era o André construindo a minha história, construindo o meu nome. E assim, e eu vou falar pra você, e vem uma nova geração aí de Cirino pesadíssima, rapaz, viu? De altíssimo nível, viu? Ó, Pietro, viu? Pietro, o cara, eu não sei tocando se demais. Eu não sei se o Pietro é um baterista que toca teclado ou se é um tecladista que toca bateria, que o cara tocando demais, assim, lá, tocando, né? e muito novo, já também, tocando, né, cara? O pai muito. também fala sério, justamente. Né, então, assim, ele já teve. É mais rápido de igreja, né? ele já teve dos dois lados, né? Ele já teve do lado do pai. Eu fui do lado da minha mãe, né? Porque meu pai, a única coisa que ele tocava, acho que era cachorro mesmo. Desafinado. Já os meus sobrinhos, né? O Pietro, o Azaf, eles têm tanto o lado da mãe quanto o lado do pai. Então, assim, não tem como dar errado, né? Essa combinação aí. E eu brinco que a categoria de base vem fortíssima aí pros próximos anos. Mais responsabilidade pra vocês, viu, menino? Tem que honrar esse negócio. Isso aí, dá continuidade. A próxima geração. André, você tem noção, cara, da importância e do peso musical que você tem hoje em Goiás? Você já parou pra pensar nisso aí? Rapaz... É porque assim, quando você faz essa pergunta, a pessoa acha que isso tem a ver com soberba, com... Não, não, questão, com certeza. Né, de método. Você já parou pra pensar nisso? Eu acho assim, né, voltando atrás, assim, vendo o caminho que eu percorri, as coisas que eu tive a oportunidade de fazer, os artistas que eu tive oportunidade de tocar,
assim, eu acho que eu tive minha contribuição, assim, ainda tenho, porque assim, ainda não parei, né? Ainda tô aí, graças a Deus, assim, com um artista que hoje é referências no sertanejo, enfim. E eu tive a graça de gravar todos os trabalhos do Murilo, desde só não o primeiro DVD, né? Mas a partir do segundo DVD, todos eu tive o privilégio de gravar. Então, assim, quando você toca com um artista e tem a oportunidade de gravar as músicas desse artista, e essas músicas, elas têm um alcance igual hoje, um alcance nacional e até fora do Brasil, de certa forma você não deixa de estar influenciando até certo ponto, né? Porque é uma música que vai ser repetida por outros músicos, vai ser repetida por outros cantores. Então, assim, é aquela bateria que você foi no estúdio, quando você pegou o arranjo, você pensou naquela bateria, você pensou naquela frase, o fio, né, que hoje é a palavra da moda, que pra mim é frase de bateria, mas é o fio de bateria. Quando a virada, né, da bateria, então assim, tem que ser criativo. Então assim, tudo, é um processo que quando você vai gravar um CD, um DVD, é todo um processo de escolha, de cuidado, de zelo, de decisões, de você ouvir e decidir, porque assim, ideias são várias, né? Mas aí você tem que fazer escolhas, tem que fazer... E assim, é legal você ver que aquela escolha que você fez naquele dia, que você estava no estúdio, ouvindo aquele arranjo e decidindo como seria aquela bateria, é legal você ouvir depois de muito tempo e ver, cara, eu acho que eu fiz a escolha certa, acho que foi bacana. Então, assim, eu acho que mesmo que um pouquinho eu pude contribuir, tô podendo contribuir de alguma forma, assim, é bacana, é legal. Enfim, e ser exemplo para os meus sobrinhos, eu acho que é um prêmio, assim, ser referência, não só para eles, mas eu recebo muita mensagem, assim, de músicos começando, assim, alguns que muitas das vezes nem conhecem muito a minha história, né, vai ter a oportunidade de saber um pouquinho mais agora, assim, como foi o meu percurso, meu caminho, desde lá de trás, começando ali em bandinhas, como o caminho de todo músico, né? Começando bem pequenininho e um tijolinho de cada vez, e plantando ali uma sementinha, colhendo aqui, passando os perrengues, porque assim, hoje eu costumo dizer que hoje, assim, não que a gente não passe perrengue, passa sim, mas hoje é um perrengue caramelizado. É um perrengue. Você passa um perrengue sentado na mesa comendo um filezinho mignon, tomando um suquinho. Assim, é um perrengue mais gourmetizado. Mas assim, minha vida, musical, tive vários perrengues. Assim, já sofri livramentos. Muitos livramentos de Deus, de acidente, já tive acidente, já peguei fases de banda de baile, que eu sou muito grato, assim, que me deu uma escola muito grande, porque a banda de baile, você tem que tocar de tudo, né? Você tem que tocar tudo, desde de sertanejo até em música internacional. Então, isso me deu isso me fez ser um músico versátil, bem mais versátil, principalmente ao longo dos anos que eu fui me especializando muito em gravações. Então, assim, isso me deu uma linguagem musical de vários ritmos, coisas diferentes, e assim, que eu pegava pra ouvir, então não me era estranho, porque às vezes tem músico que eu vejo muito músico hoje em dia, novos músicos, começando focado em nicho musical. E eu sempre assim, eu acho que é legal você começar focado num nicho, mas quanto mais eclético você for, quanto mais versátil você for, mais possibilidades você vai ter ao longo da sua caminhada. Então, assim, é legal você ter porque assim, a galera, tem uma galera que começa e já pensa, eu quero ganhar dinheiro com música. Então, como que eu vou ganhar dinheiro hoje com música? O sertanejo. Não, então eu preciso... Então, assim, estuda como louco ali, vaneira, o arrocha, a bachata,
eu preciso estudar isso, preciso ir tocando super bem esses ritmos, mas aí quando precisa tocar uma outra coisa, aí sofre um pouquinho, pena um pouquinho. Então, assim, se eu pudesse, quem sou eu, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, eu diria pra não foque só num nicho musical, não. Pra começar, beleza, ok, mas assim, tenta o mais rápido possível abrir o horizonte, abrir a sua mente para outras possibilidades, porque isso lá na frente você vai ver o quanto vai ser importante. Eu tava, você falando, eu tava pensando, eu tava observando um negócio, por exemplo, cada geração, ela vai, isso é na minha opinião, né? Cada geração ela vai extraindo um conteúdo musical da bateria. Por Sem quê? dúvida. O que eu tava observando esse dia? Por exemplo, eu sou um cara mais das antigas do que você, né? Então, assim, eu aprendi a tocar em 1991 e a bateria, só Jesus na causa, cara. Você não tá entendendo o que era uma bateria. Ela era de madeira, só tinha a pele em cima, não tinha embaixo. Era, justamente. E o pedal eu tinha que colocar, mola de acelerador de Fusca. Pra poder segurar na lateral. E eu suava e eu fui um dos melhores bateristas do Médio Norte. Então, assim, eu era muito bom. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o pouco que eu toquei na igreja, eu tiro um tipo de som, meu estilo é né? Eu sou mais musical, por assim dizer. Você já consegue fazer os dois, né? Você já tira, você é musical e como é que eu vou te falar? E bate mais. A geração do Pietro já é a geração da pancadaria. Sim. Né? Ele tira música, mas a prioridade. Então, assim, aí eu tava pensando, cara, cada geração vai mudando. Sim. Né? Porque a música ela vai sofrendo. Depende do jeito que você aprende também, não é? Isso, tem muito a ver com as suas referências. Porque na minha época, cara, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, na minha época não podia fazer muito barulho em igreja com bateria. Justamente. Não podia, misericórdia. Meu pastor, ele comprou essa bateria, mas já avisou. Se fazer, me deu tiro aqui. Já tiro. Eu já tiro. Eu passei por isso. Passei por isso em igreja também. Rapaz, nosso tempo de embora. Eu quero tocar no outro assunto contigo aqui. Você é músico, né? Você é músico secular. Você é músico. Sim. Né? E você toca na igreja também. Sim. Né? Você é músico da igreja também. Primeira pergunta que eu quero te fazer, né? Como é que você consegue pegar essas músicas se você não tem eu sei que você não tem tempo de ensaiar. E você toca redondinho, cara. Porque eu sou muito de observar a música, né? Eu sou muito de observar. Até porque é meu nicho também, né? Sim. Como é que você faz pra você pegar essas músicas? Você toca com clique, você lê partitura? O que é? Você ouve a música e fala, Jesus, agora então, eu sempre gostei de tocar de ouvido. Sempre, assim. Mas, assim, eu indico muito estudar. Leitura é fundamental. Assim... para vários momentos, assim, a leitura, ela é fenomenal, assim, na vida de um músico. Ela faz a diferença realmente. Mas eu sempre gostei de tirar a música de ouvido, porque eu sempre gostei de tocar mais à vontade. Quando você opta por escrever, você tem que estar concentrado. Você está concentrado, tá tocando o que a música pede, mas está concentrado na sua leitura. Lendo, isso, né? Você está lendo, justamente. Você falou tudo. Então eu sempre gostei de tocar livre, solto, assim, mesmo assim, curtindo a música. E como eu eu passei por artistas e graças a Deus eu fui um músico que ficou muitos anos com esses artistas, né? Que eu tive a oportunidade de tocar. Então eu sempre gostei de tirar a música mesmo de ouvido e tocar o show, tocar à vontade. E na igreja da mesma forma, mas de uns anos pra cá, como eu tenho viajado bastante e eu não abro mão de estar na igreja, de louvar ao Senhor, porque esse dom, esse talento, ele me deu de graça. Então, assim, eu tenho um prazer de estar na igreja, de estar louvando o Senhor com aquilo que Ele me deu, que não é meu, né? Que é dele. Mas eu sempre gostei de fazer com excelência. Então eu gosto de fazer com excelência. E de um tempo pra cá tem ficado mais difícil tirar esses hinos porque assim, quando eu comecei era pentecostal, né? Era Shirley Cavalhais, Mara Lima. Eu vejo fazendo uma análise assim, eu vejo que pelo menos pra bateria
eram hinos mais complexos de você tocar. Você pegar um hino da Cassiane, pegar uns arranjos mais... Era um arranjo, assim, pelo menos pra bateria, eu vejo que tinha uma complexidade um pouquinho maior. Hoje nós estamos vivendo uma fase muito forte do worship, né? Que é uma coisa... É uma coisa muito que se assemelha mais ao rock, tem uma pegada de um rock londrino, alguma coisa assim. E eu vejo assim, como eu sempre gostei de fazer hinos eu sempre gostei de fazer a música com excelência e o tempo escasso, então hoje eu opto por fazer algumas anotações, escrever as músicas, porque aí eu tenho certeza que eu vou fazer com excelência, vou fazer bem feito, a música vai ser, não vou tocar solto como eu gosto de tocar, mas vou fazer com excelência, porque não é porque eu vou fazer, mas é na igreja, não, pra mim a mesma seriedade que eu saio da minha casa para ir buscar o sustento da minha família num palco secular, é a mesma seriedade, muito mais na verdade, que eu vejo quando eu entro na igreja e vou sentar na bateria, porque ali eu tô fazendo pro Criador, né? Ali eu tô fazendo pra pessoa que, se não fosse ele, eu nem aqui eu estaria, né? É o dom de tudo, né? É o que te prestou o dom. Justamente, é o que me emprestou. André, isso. Uma outra pergunta aqui. Vou fazer outra pergunta pra você aqui. Hoje é possível ser cristão, um músico de igreja, né? Ou que toca na igreja, e ter uma carreira secular sem bagunçar? Pra você teve algum tipo de conflito, você teve algum tipo de litígio interior? Pô, cara, né? É porque hoje a religiosidade, o que é que ela prega, né? O que é que a religião prega? A gente escuta muito isso. Poxa, de uma fonte não jorra duas águas, né? Pô, você tem que escolher, né? E hoje o meu gospel, cara, não, infelizmente, com salvas exceção, não dá pra você viver. É verdade. Não dá pra viver. É verdade. Né? É verdade. É possível, de repente você vai estar respondendo pra galera que tá aí, né? De repente tem alguém que tá em conflito, tá em litígio, é a profissão dele, mas ele tá sem saber, porque às vezes nós pastores temos esse negócio de ficar, né? Chega e fala, para de tocar, Deus vai cuidar de você, e vou cuidar da minha vida, e você que se lasca, né, com a sua família, né? O que você diria pra essa pessoa que pretende entrar profissionalmente, né? E aí eu volto à questão, mas é pecado, né? Eu tô sempre na caixinha lá brigando com o povo por causa disso, né? Falei, cara, eu, por exemplo, eu sou um pastor, eu prego, eu canto e eu trabalho armado, velho. Pastor, se for preciso usar arma, meu parceiro, vou falar pra você, se for em legítima defesa e no legítimo cumprimento do dever, até logo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, essa câmera é sua, o que você falaria pra esse camarada, né, pra essa pessoa que alguém me perguntou esse dia, você vai responder pra ele, não vou falar quem é, porque senão ele vai ficar sem graça, né? Poxa, eu sou músico, me converti e estou sendo pressionado a parar, né? Eu sei o que eu tô fazendo, é meu trabalho, né? O que você diria pra essa galera aí? Sem dúvida, até antes de responder, pedir desculpa, gente, eu até tava comentando com a Daí que minha tosse estava resolvida, mas antes de chegar aqui eu tive que levar minha filha num consultório e peguei um ar e o negócio complicou de novo. Mas vamos lá. Eu posso falar desse aspecto até com uma certa propriedade, porque quando eu comecei a tocar, era numa época que eu vejo que era ainda pior do que é hoje em dia essa discussão. Porque eu vejo muito essa discussão hoje em dia, mas na época que eu comecei lá atrás, e eu era de uma igreja pentecostal, né? Assim, de uma igreja bem fechada, rígida. Mais rígida. Só que, por incrível que pareça, Deus até nisso foi muito bondoso comigo. Eu tive pastores na minha vida que foram pastores, assim, extremamente sábios, porque eu vejo muitas pessoas, até do meu meio secular, que não vieram de berço cristão, acaba se convertendo
e depois de um certo tempo sofrem essa pressão e acabam optando por sair da igreja e continuar. Por quê? Porque é a profissão daquela pessoa, ganha-pão, né? é o que ele faz para sustentar a família, e aí ele gera até uma certa indignação, até uma certa revolta. Então, assim, eu posso te falar com extrema clareza que é possível sim. Eu acho que tudo há um tempo, como a Bíblia fala. Eu sei que vai chegar um tempo que o Senhor vai me conduzir, vai me tocar, filha, a partir de hoje já chega. A sua carreira aqui se encerra hoje e agora é para mim, eu vou cuidar. Mas até chegar esse momento, Deus sempre abriu portas para mim, assim, portas incríveis, assim, até em momentos desculpa, até em momentos difíceis, eu vi a mão de Deus abrindo portas no secular de trabalho, que através disso eu pude sustentar minha família, pude prover. E nunca tive nenhum problema de conflito. Se você me perguntar, é fácil? Não, não é fácil. É fácil? Não, não é fácil. Você vai tornar fácil. Depende de você tornar fácil ou não. Porque lá fora, Adair, não sejamos hipócritas, né? Lá fora o mundo te oferece coisas que ao olho carnal coisas que saltam os olhos, brilham os olhos. E na música principalmente. Tem muito glamour, tem muito aquela questão da noite, mas você como pessoa, você como cristão, você como caráter, vai fazer com aquilo, como que aquele ambiente não te contamine e que se torne fácil. Tô saindo da minha casa, tô deixando a minha família em casa, tô indo trabalhar, buscar o meu sustento, vou fazer meu trabalho com excelência, no mais alto nível. Terminou meu trabalho, terminei o meu show, tô saindo, tô descendo do palco, tô indo no nosso caso, tô indo pra van, da van pro hotel, do hotel pro ônibus, próxima cidade, até chegar ao final. Tô em casa, sempre em oração, que é importante, né? Que a oração nos reveste. Então, sempre em oração. Terminou o trabalho, o último show, entrei no ônibus, voltei pro meu lar, onde é o seio da minha família, enfim. E tem também a questão, eu sou um cara que eu creio muito o tempo, ele não só nos... Porque assim, às vezes a gente envelhece, mas não amadurece. E Sem o tempo dúvida. tem me ensinado o quê? Cada acorde, né, cada frase, quando você é cheio do Espírito Santo, aquilo transmite Deus. Sem E dúvida. às vezes o bom andamento da equipe, da banda, tem muito a ver com alguém que tem uma vida de oração, que tem alguém que intercede, no seu caso, Sem que é tua dúvida, mãe. sem né? dúvida. E o povo tem um negócio também, né, rapaz? Não é lugar de crente. O povo quer que a igreja fique só no meio da igreja, pelo amor Não, de Deus. sem dúvida, eu vejo, na verdade, como uma ótima estratégia e uma grande possibilidade para um cristão estar ali. Porque você tem possibilidade de ser diferente das pessoas, ver Cristo em você. Falar, cara, esse cara é diferente. Ele tem um negócio diferente, tem uma alegria diferente, ele tem um jeito de poxa, terminou o show aqui, fica uma galerinha, às vezes uma galerinha ali que quer curtir um pouquinho, quer quebrar um pouquinho mais, e o cara terminou, ele vai embora, e sempre falando, e sempre transmitindo coisas boas, sempre transmitindo palavras boas, palavras sem ser chato, né? Jamais, sem ser chato. E o que acontece? Pelo menos lá no Murilo tem uma coisa engraçada, que tem muitos cristãos lá, e pessoas que por algum motivo estão fora da presença do Senhor. Então, assim, acaba que você fala muito de Cristo, você fala muito de Deus, de experiências. Tem alguns fatos que são engraçados, que a gente lá, entre a banda, a gente tem uma brincadeira de desafio musical. Que às vezes a gente tá dentro da van, indo porque quando a gente... acontece muito em shows que a gente chega numa cidade, e aquela cidade que a gente vai fazer o show não tem uma estrutura de hoteleira. Então, às vezes você fica numa cidade a 50, 40 quilômetros, a 60 quilômetros. Acontece muito no Nordeste, por exemplo. Quando a gente está tocando no Nordeste, no Norte, no Nordeste.
E aí o que acontece? Esse traslado, o ônibus vai até o hotel, e esse traslado do hotel ao palco a gente faz de van, que é mais prático, é mais rápido. E aí durante esse traslado a gente tem ali aquele desafio musical. Vamos ver quem conhece mais hino aqui. E assim, e muitas das vezes a gente teve experiências assim sobrenaturais em momentos como esse, de motorista de van que estava desviado e ouvir, começar a falar, e a gente falar de Deus. Momentos de pessoas da equipe tá dentro da van também, começar a chorar, pelos hinos que a gente tá cantando, tá falando. Então assim, eu vejo muita presença de Deus. Eu acredito muito quando a Bíblia fala onde 2 e 3, falando em meu nome, ali eu estarei. Então assim, é uma grande oportunidade, eu vejo. Eu não vejo como um desafio, eu vejo como uma grande oportunidade de você levar Cristo para aquele ambiente, de você falar de Cristo, de você ter aquele momento ali também de dar um bom exemplo, de se portar como um cristão. E eu acredito muito nisso. E voltando, só fazendo um adendo na questão dos pastores, que eu tive muito privilégio. Minha mãe hoje como a minha pastora, mas lá atrás, pastor Geraldo, que em memória já falecido, foi a pastora Vera, que também já falecida também. Foram todos pastores assim que sempre, pastor Zé Carlos, todos foram pastores assim que fala, cara, é o seu trabalho, vai fazer o seu trabalho. Só bom, cuidado, né? Só toma cuidado, ora, mas vai fazer o seu trabalho. Tem sua mãe também, né, cara? Tem sua mãe demais, também, né? Demais, assim, e você falou uma coisa, você tocou num ponto que pra mim, ele encerra essa discussão. No seu caso, quantos vigilantes nós temos cristãos? Quantos policiais militares nós temos cristãos? Policiais civis, enfim, que estão ali no cumprimento do dever, tem contato assim, com um lado obscuro do ser humano, e estão ali para fazer o trabalho deles. Assim, se tiver uma situação como você falou, é legítima defesa, nós temos exemplos desses na Bíblia, é legítima defesa. Poxa, você vai cumprir o seu dever, e você não vai deixar de ser menos cristão por isso, não vai deixar de ser pastor por isso. Então assim, eu vejo a música da mesma forma, é a minha profissão, é o meu trabalho, até quando Deus quiser. E a partir do momento... André, e tem também a questão seguinte, não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Sem dúvida nenhuma. Né? Se você quiser, se a gente quiser ser mau caráter, cara, você vai ser dentro da igreja. Sem dúvida nenhuma. Então, sem dúvida. Nós temos exemplos disso. Então, assim, eu mesmo conheço pessoas que não são pessoas que estão dentro da igreja, que que o caráter delas são, assim, caráteres que é às vezes até melhor do que uma pessoa que está lá dentro da igreja, está lá todos os cultos e tudo. São pessoas que têm atitudes de cristão, embora não esteja lá, mas tem aquelas atitudes que Cristo nos ensinou, que Cristo ordenou. Esses são os cristãos, né? Justamente. De bons exemplos, de amar o próximo, de ajudar o próximo, de não julgar, enfim, assim, conheço várias pessoas assim fora que tem grandes exemplos, assim. Então, assim, eu costumo dizer também, né, como eu falo todos os dias, falei hoje no vídeo também, né, quando você sabe quem você é, a opinião dos outros é irrelevante, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, sem dúvida nenhuma. Nosso tempo acabou, cara, né? Na verdade, a gente foi muito bom estar com você aqui. Que prazer. Eu quero fazer uma pergunta aqui. O que é que você define numa palavra, o que significa pra você? Um bate e volta, rapidinho. Sim. Né? Olha aqui, pra você, o que é pra você, o significado pra você, Deus? Tudo. Um sonho. Viver o máximo possível com saúde, porque era uma palavra só, mas só para explicar, porque cara, se a gente tiver saúde, a gente o resto, né? Família, base, ministério, revestimento, cara, sua mãe, minha rainha.
Se eu tô aqui hoje, primeiro é Deus, depois é ela, sem dúvida nenhuma. Andrezão, obrigado mesmo. Rapaz, e aliás, eu quero aqui até ontem, até que enfim, né, eu conheci a Louise, né, que é a mais nova membro da família. A sobrinha linda, linda. Mas que negrinha mais linda, né? Maravilhosa, maravilhosa. E ela já nasceu sabendo que é linda, né? E eu tive lá hoje, e aí minha mãe tava lá com ela no colo. E aí eu sempre chego lá, vou brincar com ela, e hoje ela riu tanto pra mim que minha mãe até comentou, falou, nossa, mas o que tá acontecendo? Você tá sortudo mesmo, porque essa menina nunca riu desse tanto. Então atualmente é o nosso xodózinho, é o xodózinho da família. Família é bom demais, né? André, deixa aí as suas considerações finais aí, né? Seus agradecimentos, manda seus abraços, fica à vontade. Eu quero te agradecer muito pelo convite. Eu que agradeço. Uma oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre carreira. Agradecer minha esposa que tá ali, tá filmando ali, maravilhosa, linda, minha companheira de vida, minha filha, que é meu presente de Deus, tá ali também. Enfim, agradecer minha família, minha mãe, meus irmãos que sempre estiveram comigo aí em tudo, né? Nossa igreja que Ministério Graça e Renovo, nossa igreja no Ministério Graça e Renovo, que eu tenho certeza que agora tá indo para um outro nível, para um outro patamar, a partir do lançamento da nossa obra aí agora. Nós vamos para um outro patamar, se Deus quiser. E assim, é só agradecimento mesmo, agradecer principalmente a Deus, que é por Ele que eu tô aqui hoje. Se eu cheguei até aqui hoje é por Ele. Minha vida eu devo a Ele, a minha família eu devo a Ele, tudo que eu tenho eu devo a Ele. Agradecer, fazer um agradecimento muito especial ao Norton. Eu falei dele lá no começo, o Norton Vanali, que é lá o Norton e todo o pessoal da Sonotec, que é quem tá comigo aí desde 2012, as baterias Gretchen, os pratos lá atrás, Soltone, e hoje os Zeus, que são pratos maravilhosos, indico para todos, nível profissional, pratos sensacionais, os pratos Zeus que eu tenho essa parceria, Zeus, os pratos Zeus. Eu já tive a honra inclusive lá na igreja nós estamos usando Zeus. Isso, maravilhosos. Distribuição, são distribuição e da Sonotec, é uma marca da Sonotec, né? Uma marca Sonotec que é brasileira. A Sonotec hoje, para você ter uma ideia, é quem traz os violões Takamine, as guitarras Strindberg. Então é tudo a Sonotec e as baterias Gretchen, né? Que dispensa comentário, né? Quem conhece sabe do que a gente tá falando. E além da bateria de One, que é da Sonotec também, que é uma grande bateria. Então, assim, agradecer muito. Sonotec, Norton, obrigado pela parceria de sempre, por tudo. Mandar um grande beijo pra ele. E mais uma vez te agradecer por estar aqui, com você. Eu sempre brinco com a minha mãe assim, mãe, e aí, que dia que eu passo a dar aí pregando, que eu gosto muito da sua palavra, assim, já falei muito com ela, assim, nunca tive a oportunidade de falar pra você, mas assim, eu acho, você é uma pessoa que eu sento lá com prazer pra ouvir, assim, ministrar a palavra, porque você consegue, tem aquela habilidade de falar, de falar da palavra de Deus, trazendo para nossa realidade, que eu acho que é o ápice, assim, de um pregador. Porque assim, muitas das vezes, se você for pregar exclusivamente o que tá ali, às vezes uma pessoa ou outra vai ter mais dificuldade. Então, assim, quando você traz o que tá ali sem evidente, sem mudar nada, mas traz pro nosso contexto, pro contexto de hoje, isso para mim é o equilíbrio ideal, assim. Eu admiro muito você e muito prazer estar aqui.
Sem palavras. Cara, imagina, né? Quero agradecer a todos aí, a você que nos acompanhou até agora, agradecer ao André Cirino, né? Ele que tá nessa correria toda, tirou um tempo pra vir participar com a gente aqui. A você que não é inscrito, se inscreva. A você que não comentou, comente, compartilhe pra alguém. Siga-nos em todas as outras plataformas digitais. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado de coração, um abraço, né? Eu sempre faço aqui quando lembro. Você que vem a Goiânia, você que é de Goiânia, quer conhecer o Ministério Graça e Renovo, tá bom? Gente, fala comigo. Em cima aqui, ó, do lado de cá, vai estar um telefone, né? Aqui, ó. Cadê, gente? Aqui, ó. Tem um telefone e através desse telefone você pode perguntar onde é que é, vou te passar a localização, vem conhecer, pra você ver, pra você sentir na pele essa emoção. Ser muito bem recebido. Vai ser muito bem recebido, música de qualidade, palavra boa, e é isso aí. Gente, desafinei. Gente, muito obrigado, valeu, um forte abraço e eu termino aqui com aquele conselho que eu deixo todos os dias pra você. Seja bom e honesto e trabalhador, porque fazendo assim você pode até não mudar o mundo, mas com certeza vai ser um bandido a menos. Isso. Deus abençoe e até a próxima. Valeu. Até o microfone caiu aqui. TV Nova Catedral Digital. Comunicando com você.